Então, eu vou falar um pouco de Naamã. Aqui, Naamã, como um personagem principal, né? Naamã era um homem, ele era o chefe dos exércitos do rei da Síria. Eu vou ler um pequeno trecho que tem aqui na Bíblia. A Síria é um país, né? Um país extenso a nordeste de Israel. Possuía uma relação instável com Israel. Os reis e seus conflitos. No tempo de Naamã, o rei sírio era Ben-Hadad, que se tornou um aliado de Acabe contra os invasores assírios. Os dois países ainda lutavam pelas cidades da fronteira e atacavam o território um do outro. Durante a administração fraca de Jorão, a Síria se tornou ainda mais hostil. A luta por Ramote-Gileade, na qual Acabe morreu, continuava em andamento. 8 anos depois. Apesar disso, os reis de Israel e da Síria mantinham algum tipo de relação diplomática. Então, aqui, Naamã, eu vou falar como personagem principal, então, ele era chefe, né, do exército do rei da Síria, uma nação inimiga de Israel, né? Era um homem muito respeitado. Por ele, o Senhor dera livramento aos sírios. Era um homem valoroso, porém leproso, né? Lepra, naquela época, significava que a pessoa estava impura, invisível aos olhos das pessoas. Teria que viver isolado, longe de seu trabalho, longe de sua família, se isolar, né, da família. Talvez ele já tivesse gastado muito, né, muito com tratamentos, remédios, sem efeito nenhum. Então, era esse homem poderoso, né, mas com esse problema aí, de repente tendo até que, talvez já até pensava com ele como seria se afastar da família, né, ficar isolado. E numa desses conflitos aí entre os países, eu vou ler agora o versículo 2. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que meu servo estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então, aquela menina, ela foi levada escrava, né? Ela foi levada escrava, foi tirada ali do meio da sua família, né? No meio da sua casa ali, da sua parentela. Ela foi tirada dali do meio, do seu meio ali, né? E foi levada a uma terra estranha para ser escrava. E ali ela, como eu li aqui, né? Ela fala a sua senhora, né? Se Naamã, né, estivesse diante do profeta de Deus, ele o restauraria da sua lepra, né? Então, essa menina aqui, ela teve uma bela atitude. Ela poderia ter se revoltado. Me tiraram da minha família, da minha casa, do meu país, para ser escrava aqui, numa terra estranha. Ela poderia ter indagado, né? Que culpa tenho eu, né, desse conflito todo, dessa guerra toda?
Mas não, ela conhecia o Deus de Israel, né, o Deus de seus pais. Ela foi ensinada, então ela conhecia o Deus de seus pais. E aí aqui fica, voltando para os nossos dias, né? Qual seria a nossa atitude, né, diante de aquela pessoa que quer puxar o tapete, né, quer nos derrubar, né? Qual seria a nossa atitude? A gente tem a oportunidade de dar o troco com a mesma moeda, né? E qual seria a sua atitude diante disso? Você faria igual a menina, né, que ela esqueceu, ela confiava em Deus, ela sabia que Deus estava no controle, e ali ela foi usada como instrumento nas mãos de Deus, né? Então, isso voltando agora para os nossos dias, né, é um grande ensinamento, né? Então, eu vou continuar lendo aqui. Então disse Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra nós. Então aqui ele está achando que seria uma espécie de um atentado, assim, né, uma confusão ali, né? Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e o restaurará. Então, aqui, Naamã, ele esperava, né? Ele, sendo chefe, ele esperava chegar ali, ser recebido, né? Pelo profeta, ser recebido, né? E não foi o que aconteceu, né? Naamã nem veio receber ele, mandou o mensageiro, né, dizer a ele o que ele deveria fazer. E ele muito se indignou com isso, né? Aqui ele fala também: não são porventura Abana e Farpar,
de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Aqui, né, ele volta, né, ele se indignou com aquela atitude do profeta de Deus, e ele pensa com ele: nossa, eu mandei presentes, eu fiz uma viagem longa até aqui, e sou recebido dessa forma, com esse descaso, né? E daí ele decide, então, voltar. Aqui no verso 13: então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não o faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então, aqui, mais aprendizado para a gente, né? Aqui, outros personagens aqui. Naamã está prestes a voltar, né? Mas os seus servos convence ele, né? Ele já estava ali, então convence ele. E assim, ele o fez, né? Então, muitas das vezes a gente tem os nossos sonhos, né? E chega alguma pessoa e te desanima, né? A quem você tem dado ouvido, né? Aqui, então, esses personagens, esses servos, eles apaziguaram ali, né? Às vezes tem gente que tem o pavio tão curto, qualquer coisinha, né, estoura, né? E aqueles servos estavam ali e puderam apaziguar, convenceu ele a fazê-lo, né? Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra de Deus, e sua carne tornou-se, e sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então, ali, né, ele valeu todo, né, aquele sacrifício, valeu, e aí ele vê, né, que ele está agora curado. Talvez na primeira atitude dele ali, de querer voltar, faltou fé. Talvez ele não tivesse ali condição ali de ter fé, né? Mas ele fez o que o profeta de Deus mandou. E assim, já pensou se ele volta, né? Se aqueles servos não está ali para apaziguar, e ele volta, e ele não teria sido curado. Mas ele fez, né? E dessa forma foi curado. E aqui, então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei, e instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Agora, né, ele está aqui um diante do outro, né, ele querendo presentear ao profeta, mas ele é Deus, né? Deus que fez aquilo, então ele não aceita aqueles presentes, né? Então, que isso
sirva, né, para nós como aprendizado. Aqui dá para tirar vários aprendizados, tanto da parte dele, né, de Naamã, como daquela menina, né? Então dá para a gente tirar vários aprendizados para os nossos dias de hoje. E é isso que eu tenho para falar, que o Espírito Santo de Deus fale melhor a cada coração.